A palavra Gálatas capítulo 1. E nós vamos ler versículos 6 até o versículo 9. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito, amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Vamos orar. Senhor, estamos na tua presença e é bom estarmos na tua presença, Senhor. A tua palavra foi lida e mais uma vez abra o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que aquela inspiração que vem de Deus se manifeste em nós, para que essa palavra limpa, verdadeira, essa palavra que traz vida, que é chamada pelo apóstolo Paulo de palavra da verdade, ela venha se manifestar como tem que ser manifesta, Senhor. Assim nós cremos que será e oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Cada vez que eu chego aqui diante de vocês, eu trago um peso aqui no meu coração, não só por vocês, porque eu sei que aqui na igreja vocês já ouviram bastante coisa. E tem muitos irmãos que já amadureceram. Tem alguns irmãos novos que estão chegando. Mas tem centenas de outros lá na internet que faz parte dessa igreja também, que nos acompanham, que nos seguem. E que tem tido esse ministério, tem tido até eu como pastor deles. Então durante a semana eu paro e penso e oro a Deus para receber uma orientação sobre o que falar. Então essas pessoas de longe me vêm na mente. E aí vem um versículo, uma passagem bíblica que Deus me dá orientação. Fale sobre aquilo. Talvez você mais velho já ouviu pregar isso umas 200 vezes. Mas tenha paciência, tenha paciência. Tem dia que você come o arroz, feijão, uma batatinha, um brócolis, né? Coma mais brócolis, hein? É uma delícia. E tem dia que você muda um pouquinho, você come uma carne de frango, você tem alternância da sua alimentação, tem ou não tem? Para ficar suprido, bem alimentado com todas as proteínas animais, vegetais. Então assim é a palavra de Deus. Aquele que já comeu bastante, está bem fortinho, tem que ter paciência. Porque tem muitos que estão começando agora e precisam daquele mesmo alimento que no passado foi muito bom para você. Mas hoje você está comendo um churrasquinho, né? Mas tem muita gente que ainda está comendo legumes e precisa chegar na carninha, no churrasquinho. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Paulo ficou admirado. Admirado com o quê? Paulo foi lá na igreja dos Gálatas e pregou o evangelho da graça de Deus. Ele pregou, ele ensinou sobre a graça de Deus, fundou igrejas naquela região. E depois Paulo se ausentou. Aí chegou quem naquela região? O pessoal da lei. Quem é o pessoal da lei? É o pessoal que só fica no Velho Testamento e pregam muito sobre Moisés. Eles estão no Velho Testamento ainda. Quem são o pessoal da lei para nós hoje em dia? São aquele povo que só vive no Velho Testamento. Eles só estão lá, eles só pregam o Velho Testamento. Eles estão lá uma vida inteira, eles não conseguem entrar nas cartas de Paulo. Para nós hoje, essas são as pessoas que ainda estão na lei, porque eles vivem do Velho Testamento e não tem nenhuma noção da nova aliança instituída com base no sangue derramado, no sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Então Paulo pregou a graça de Deus. Aí chegou o pessoal da lei e começou a introduzir as obras da lei, as coisas da lei, dizer para os Gálatas assim: olha, só crer em Cristo não é suficiente.
vocês têm que fazer isso, guardar sábado e fazer essa obra e fazer aquela outra obra. E o que aconteceu? Eles foram infiltrando essa mentalidade na igreja dos Gálatas, e os Gálatas começaram a sair da graça de Deus, sair do evangelho da graça, para o evangelho das obras, o evangelho da lei, o evangelho pervertido, porque tudo aquilo que não é evangelho da graça de Deus é uma coisa pervertida, misturada, ela está contaminada. O que é uma coisa pervertida? Ela não tem mais nada puro, tem elemento estranho nela. Se perverteu, se corrompeu. E isso entrou na igreja dos Gálatas, e os Gálatas começaram a se afastar da graça de Deus e começar a aceitar esse evangelho da lei. Então Paulo escreveu essa carta com qual finalidade? Para trabalhar com eles, falar: o que vocês estão fazendo? Eu estou admirado. Vocês foram chamados para a graça, agora vocês estão deixando isso e aceitando um outro evangelho. Entrou aí na igreja de vocês alguns perturbadores e querem levar vocês para um outro evangelho. Então Paulo fala: ainda que venha um anjo do céu e pregue evangelho diferente daquele que eu ensinei para vocês, o que vocês têm que fazer? Seja anátema, seja amaldiçoado. Paulo fala isso. Então o que é ser chamado na graça? O que é ser chamado na graça? O que é isso? Como isso se manifesta na minha vida? O que é ser chamado na graça? Então vamos trabalhar um pouco na palavra de Deus. Vamos lá. João capítulo 1. João capítulo 1. Vamos entender isso aqui, olha. João capítulo 1, versículos 15 a 18. João Batista dá testemunho de Jesus Cristo. Então ele diz: olha, está escrito aqui, isso aqui é verdade. João 1, 15 a 18. João testemunha a respeito dele. Dele quem? Cristo. E exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Agora presta atenção para você entender. Você que é mais novinho, tem uma linha divisória isso aqui que nós vamos ler agora. Ele fala assim: porque a lei foi dada por intermédio de quem? De Moisés. Então, o que João tem em mente? João era filho de sumo sacerdote. O pai dele ensinou todo o Velho Testamento para ele. Ele conhecia tudo do Velho Testamento. Então ele está dizendo: olha, a lei foi dada através de Moisés. João sabe que a lei veio até Malaquias, o último livro do Velho Testamento. A lei foi dada por Moisés. Então a lei cobriu todo esse período até Malaquias. Agora a linha divisória está aqui, ó. Mas a graça e a verdade, presta atenção, olha aqui. A graça e a verdade vieram através de quem? Através de Jesus Cristo. Então a graça de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Como que eles vieram? Pela lei? Pelo Velho Testamento? Por obras? Não. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você tem que entender isso. Essa graça, esse evangelho da graça de Deus, essa graça de Deus, ela venha por meio de Jesus Cristo. Continuando a leitura: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que é Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o enviou. Então Jesus Cristo vem e ele traz a graça e a verdade. O que ele traz? Ele traz a graça e a verdade. Então o que é a graça de Deus? Eu vou dar aqui duas frases resumidas. É Deus fazer por mim o que eu jamais posso fazer por mim mesmo, e me dar gratuitamente o que eu jamais posso ter por mim mesmo. É um dom sem merecimento de Deus, que Deus dá para mim gratuitamente. É a graça de Deus. Então entenda isso. É um favor sem merecimento. Deus fez tudo por mim,
mesmo que eu não merecia nada, Ele fez tudo por mim e me deu tudo de forma gratuita. Então vamos trabalhar sobre a graça de Deus lá em Efésios. Vamos a Efésios, capítulo 2, né? Lembrando você que tem um montão de irmãozinho lá na internet com sede de ouvir isso, de conhecer esse arrozinho com feijão tão simples. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 4 em diante. Não, vamos ler o versículo 1 também. Ele vos deu vida, quando? Estando vós mortos. Eu estava morto em quê? Nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso do mundo. E quem dita o curso do mundo? Olha aqui, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar? O espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Não somos nós. Esse espírito não atua em nós, porque nós somos agora filhos da obediência. Mas esse príncipe da potestade do ar que dá o curso nesse mundo, ele opera em quem? Nos filhos da desobediência, entre os quais, aí ele vai lá no nosso passado. Também todos nós andávamos em outra hora, em outro tempo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Qual era a nossa situação? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É um dom, é uma dádiva de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, meu irmão, não esqueça isso. Eu não sei se isso está bem claro no seu coração, se você já entendeu isso, mas se você entendeu isso fortemente, então eu tenho certeza que você entende a graça de Deus. O homem não tem poder para salvar-se a si mesmo. Nenhuma obra do homem que ele possa fazer, obra religiosa, tem poder para salvá-lo. Nenhuma obra que o homem possa fazer tem poder para libertá-lo. Não esqueça isso. Enquanto o crente não entender que ele não tem força para salvar-se, nenhuma obra que ele faz tem poder para salvá-lo. Nenhuma obra que ele faz tem poder para libertá-lo. Enquanto ele não entender isso, ele vai ter dificuldade grande de aceitar e receber a obra de Deus. Por quê? Porque foi posto na nossa cabeça que eu tenho que fazer 1001 coisa para me libertar. Foi posto na nossa cabeça que eu tenho que fazer muita campanha para me libertar. Eu tenho que jejuar muito. Eu tenho que pagar preço. Eu tenho que fazer coisas para me libertar. Como se a libertação dependesse desses meus feitos. Isso é a mente religiosa. A maior parte da cabeça das pessoas tem isso. Então elas acham que se elas se esforçarem, se elas lutarem, se elas pagarem o preço, se elas passarem um óleo, se elas tomarem um banho, se elas fizerem muitas unções, então elas vão se libertar. Tudo isso são coisas ineficazes, não libertam o homem. Pelo contrário, escravizam ele. Então, recapitulando, não tem nada que eu possa fazer que me dê o poder para ser salvo diante de Deus. E não tem nenhuma obra que eu possa fazer para ser liberto, conquistando uma libertação por esforço próprio. Você já está convicto disso? Sim ou não? Nós somos acostumados que um pastor gritando liberta as pessoas.
Nós somos acostumados que põe a mão na cabeça, lá manifesta um demônio. E isso vai libertar as pessoas. Mas se o demônio se manifestar, você expulsar ela e ela não conhecer o Evangelho, quem sabe a intensidade da escravidão se torna maior na cabeça, na vida dela. Sabia disso? Nós somos acostumados que alguém vai passar um óleo aqui e nós vamos ser libertos. Nós somos acostumados com essas coisas. A religião implantou isso na nossa cabeça. E a gente vivia correndo atrás disso. Até se criou um dia especial na igreja, sexta-feira da libertação, sexta-feira forte, sexta-feira que o macumbeiro faz macumba, e nós estamos aqui dentro da igreja porque criou-se essa mentalidade. Mas Jesus Cristo disse, eu te repito isso sempre, quando você conhecer a verdade conhecida vai te libertar. Como é que o homem é liberto? Pelo conhecimento. Olha como isso é profundo. Deus quer que você esteja entendendo. O homem é liberto pelo conhecimento da verdade. Quando eu conheço a verdade, esse conhecimento vai me libertar totalmente. Sem gritaria, sem óleo, sem fogueira, sem campanha. Agora eu preciso ter a verdade, conhecê-la, ela chegá-la até mim. Então o que nós lemos aqui? Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Alguém diria assim, opa, então eu que criei. Agora Paulo mostra a incapacidade do homem. Isso não vem de vós. Paulo, quer dizer que essa fé que eu tive no Senhor Jesus Cristo não foi eu que produzi? Não. Não foi eu, era um pouquinho melhor. Aí Deus olhou para mim e falou, eu vou separar você dos piores. Você está crendo, você é melhorzinho, vem aqui para crer. É isso que ele fez? Não. Pela graça sois salvos. O homem é incapaz de salvar-se a si mesmo, de libertar-se a si mesmo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês. Vocês não produzem essas coisas. Não vem de vós. Não vem de vós. Não vem de vocês, por mais que você se esforce e seja religioso, e suba no monte, e desça do monte, e dê dinheiro, e faça mil uma coisa que a religião evangélica pede para você fazer. Isso não vem de vocês, é o quê? Uma dádiva, um dom de Deus, um presente de Deus. Não de obras, para que ninguém chegue diante de Deus se gloriando. Eu estou aqui porque eu mereci. Eu te encostei na parede. Eu conquistei, não de obras para que ninguém se glorie. Então, Deus, Ele tem uma ação na minha vida e me salva pela graça dEle, não é meu esforço, não vem de mim, é um dom de Deus, não vem de obras, não vem de nada que eu faço. Eu não tenho poder de salvar-me, e nem poder de me libertar. Então Deus vem e pela graça dEle eu sou salvo por essa graça. Está bem claro isso na sua mente? Agora, o que é ser salvo? A salvação começa aqui nessa vida, agora. Não é essa salvação futura. Olha, quando eu morrer, aqui enquanto eu estou aqui, eu tenho que lutar bastante com o diabo, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Quando eu morrer, eu vou entrar no céu, estou salvo. Não, isso é falso. É uma segunda etapa de salvação, a tua entrada no céu. O meu Salvador é alguém vivo que executa a salvação na minha vida. Cristo é vivo. Então, quando eu creio nele, ele me salva. O que é ser salvo? É alguém que foi liberto da condenação eterna. Não é mais condenado. Foi liberto da condenação eterna. Está salvo pelo Salvador. Ele executou isso na minha vida. Liberto do império das trevas. O verdadeiro salvo é liberto do império das trevas. Nenhum demônio tem poder, nem macumba, nada dessa superstição tem poder na vida dele. Ele é liberto por alguém poderosíssimo, Jesus Cristo. Libertou, é salvo agora, é salvo pela graça. E se eu era aprisionado com um monte de cadeias, ele me liberta de todas essas coisas. Deus não tem filho escravo. A salvação começa nessa vida, me liberta de tudo. Por fim, quando eu deixar esse corpo, eu vou entrar na vida eterna. É a segunda etapa da salvação. Então, se eu digo que sou salvo, eu sou salvo agora, liberto.
do poder do diabo, de superstição, de olho gordo, de inveja, de mal olhado, essas coisas que vem tudo a macumba, que nem na Bíblia está, essa superstição toda. O diabo não tem poder mais sobre mim, porque eu fui liberto do império dele pela graça de Deus. Agora o crente chega na igreja, ele encontrou Jesus, ele não conhece nada disso. Então o veneno vai entrar nele, o veneno das campanhas, dos votos, do dízimo, do trízimo, dos envelopes, ser obreiro que se torna um escravo em vez de obreiro, ele vai entrar no sistema, e o evangelho está longe dele. Ele não foi ensinado o que é graça de Deus, não foi ensinado o que Jesus já fez por ele. Vão dizer para ele assim, você tem que fazer isso, tem que se libertar, tem que ser isso, e vão encher a cabeça dele de afazeres, de obras, para ele alcançar aquilo que foi dado gratuitamente. O que tem que fazer com o crente novinho? Você encontrou Jesus, vem aqui, não liga para essa conversa de televisão, vem aqui, e começar a ensinar o que é evangelho para ele. Você entende, não? Ensinar é assim, 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 assim. Demora uns 3, 4 anos para ele começar a ter uma pequena visão das coisas. Olha como é trabalhoso. Eu sou salvo pela graça. Você já desistiu? Você já viu que você tentou se mudar a si mesmo e nunca conseguiu? Hã? Você já fracassou bastante tentando mudar? Você já acordou na segunda-feira, a partir de hoje, em nome de Jesus, é hoje, eu determino, eu exijo, eu declaro, eu decreto, fala todas essas coisas. Daqui 2 horas já fez tudo errado. Hã? Então quem quer ser salvo, presta atenção. Eu criei em Jesus, recebi como único e suficiente Salvador. Ele veio na minha vida, me fez, pelo seu poder, um filho dele. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, da vontade do homem, mas são pessoas nascidas de Deus. E ele me salva de tudo. Agora eu sou transportado, posto no reino dele, e sou propriedade exclusiva dele, e eu sou dele para sempre, sem nenhuma obra. Ele me deu tudo gratuitamente e me liberta de todas as coisas. Agora, como é que eu vou viver, adquirir o potencial dessa salvação? Aprendendo o evangelho, parte por parte. Precisa de um mestre, de uma voz que vai te ensinar como caminhar. Você tem que aprender no parte por parte. Você vai aprender sobre justificação, vai entrar nisso. Nossa, que mundo! Depois você vai entrar na redenção e você vai encontrar toda a riqueza das cartas de Paulo, que fala tudo isso, e entrando em cada uma delas. Por isso que Paulo fala de fé em fé, né? Que o justo ele vai viver pela sua própria fé, de fé em fé. Por que ele fala de fé em fé? Que eu vou andando, eu quero subir no degrau, eu vou descobrindo o evangelho, eu vou subindo e me apoderando da verdade. Isso sim, toma posse do evangelho, eu vou entrando e descobrindo de fé em fé, e vou aumentando a minha fé na verdade, e vou crescendo e amadurecendo, tendo uma visão clara do que é ser salvo, do que é o evangelho. Então, o homem não salva-se a si mesmo. Eu fico triste quando eu vejo o fardo pesado que é imposto sobre as pessoas. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tudo custa, tudo custa, tudo custa. Aprisionam elas, encurralam elas dentro de uma igreja, isolam elas do mundo, dos parentes. A pessoa fica confinada, cabeça feita ali, e não entende o que é o evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso? Paulo ensinou isso para os Gálatas, ensinou. Por isso tome muito cuidado com o que você ouve. Não deixa o teu coração, tua mente se contaminar com pregadores, com coisas confusas. Fuja disso. Fuja disso. Até certas músicas que se cantam no meio gospel é pura heresia, é melhor nem ouvir. É melhor nem ouvir. Tem tanta frase mentirosa que incute na sua mente coisas contrárias ao evangelho, que não é melhor nem ouvir. É bonito, mas quem conhece a verdade é amargo ouvir aquilo.
Você tem que guardar, se policiar para não entrar nada de coisa errada ali no seu coração, para trazer alguma dúvida a respeito da graça de Deus. Então, pela graça nós somos salvos. Está bem claro isso? Então, conforme eu vou entrando nessa graça, descobrindo o Evangelho, eu vou vivendo o que Cristo fez por mim. Vou ficando livre, vou enxergando. Tenho alegria de ser crente, é gostoso ser convertido. A Bíblia, ai, coisa deliciosa é a Bíblia. Eu tenho prazer, entende, em crer em Jesus Cristo. E o mundo invisível, eterno, vai se tornando real aqui dentro. Cada dia mais, Jesus Cristo é presente. Eu vejo o Cristo eterno, verdadeiro, vivo, me atraindo. Eu vou tendo uma visão do mundo espiritual, do mundo invisível, que é o meu mundo. E o Evangelho se torna uma coisa viva e poderosa. Por isso que Paulo fala em Romanos 1, 16, 17: não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele fala que o Evangelho, esse Evangelho da graça, é o poder de Deus. Ele fala que isso é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação daquele que acredita. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que acredita. Não me envergonho do Evangelho. Eu descobri, o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Você aceita isso? Quantas coisas nós fizemos que não deu em nada, não chegou a lugar nenhum, até trouxe dano às vezes para alguns de nós. Vamos agora para Romanos. Romanos capítulo 8. Volta um pouquinho. Versículo 31. Ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas Paulo tem em mente? Se você for ler desde o capítulo 1 de Romanos até o capítulo 8, você vai encontrar aqui o Evangelho. Paulo explica sobre a justificação, sobre a redenção, sobre o novo nascimento. Ele explica tudo do Evangelho aqui. E quando chega no versículo 31, ele diz assim: que nós vamos dizer à vista de todas essas coisas que ele disse nos capítulos anteriores? Aí ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que ele fala se Deus é por nós? Porque Paulo tem uma visão clara do Evangelho. Ele vê tudo que Deus fez e sabe que Deus é por nós. E se Deus é por nós, diante de tudo aquilo que o Evangelho nos mostra, quem será contra nós? Não tem nada que possa se levantar contra nós, nenhum poder, nada. O diabo é um zero à esquerda, é um coitado, um arrasado, foge de nós. Ele que foge de nós. Você fala assim, isso na frente de um supersticioso, ele vai falar assim: está amarrado. Vai falar isso, ele não consegue crer. Continuando, versículo 32: aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, gratuitamente com ele, com o filho, o quê? Todas as coisas. Então tudo da parte de Deus é dado para o homem como? Gratuitamente. Gratuitamente. Essa mentalidade de que tudo eu tenho que pôr no envelope com dinheiro, isso aí são os exploradores. Entende? Para ser liberto é a oferta da libertação. Tudo é jogar envelope nas mãos das pessoas para elas porem dinheiro para alcançar algum benefício de Deus. É só isso que eles falam. Virou isso, as igrejas viraram isso, viraram esse tipo de coisa. Tudo depende da oferta. Eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dar o sacrifício, eu tenho que dar a oferta alçada, eu tenho que dar o trízimo, eu tenho que dar o dízimo e mais uma oferta do tamanho do dízimo. O dízimo é lei e a oferta do tamanho do dízimo é a graça. Ué, se é lei, como pode isso? Vocês estão entendendo ou não? E começa o culto 1h30 para tirar a oferta, quando vem a palavra 5 minutos. Não é isso? Sim ou não? Aquele que não poupou, Jesus antes por todos nós o entregou,
como não nos dará de graça com Jesus Cristo o quê? Todas as coisas. Então, eu sou salvo pela graça, e tudo da parte de Deus para o homem é dado de graça. Deus não está nessa correria, Deus não está cobrando nada de ninguém, Deus não está atrás do dinheiro de ninguém, é o homem que está. A igreja que se tornou empresa é que está. Eu estava vendo, aparece na internet, você pode ver isso. Os grandes pastores e líderes do Brasil, os aviões que eles têm. Você já viu isso? Então aparece lá, fulano de tal, o avião dele é um tipo tal, 40 milhões de reais. O outro lá tem um tipo tal, 50. Os mais baratinhos são 18, 20 milhões de reais. São essa mídia, a turma que está na mídia aí. Quanto custa para você manter um avião? Você vai no aeroporto, tem passagem para todo lado. Tem ou não tem? Não é fácil viajar de avião. O cara quer ter um avião, quanto custa? Quanto dízimo tem que ser dado? Quanto dinheiro tem que ser arrecadado para o indivíduo manter um avião num hangar lá guardado? Ele tem que ter 2 pilotos à disposição dele, que vão ser funcionários dele. Ele tem que pagar e sustentar tudo isso, e manutenção em tudo. É uma fortuna manter um avião. É ou não é? Para que ter um avião? Para dizer, eu sou bom, é isso? É isso? Hã? Para dizer que estou na nata dos líderes do Brasil? Quanto dízimo de gente pobre, quanto dinheiro, quanta manipulação é feita para sustentar o avião do cara. Pensa nisso, meus irmãos. Deus não está cobrando nada disso, é eles que cobram. Deus não está interessado no dinheiro de ninguém. Será que pastor, se eu falando assim, o pessoal vai deixar de dar oferta? Se deixar, o que eu posso fazer? Mas pelo menos eu falei a verdade, sim ou não? Falei a verdade. Deus não cobra nada, tudo da parte de Deus para o homem é dado de graça. É que nem o ar. O ar não é um direito de nascimento. A criança nasce, dá um tapinha no bumbumzinho dela, toma um sustinho, chora, começa a respirar. O ar é de graça, é que nem a graça de Deus. Tudo da parte de Deus para o homem é dado o quê? Gratuitamente. Deus não está cobrando nada de você. Meu irmão da internet que vai assistir esse vídeo, Deus não está cobrando nada de você. Ele não quer o teu dinheiro. É a igreja, é o homem que quer, é o sistema corrupto que quer. Ele quer tudo que você tem. Deus não quer nada disso. Deus não quer nada disso. Paulo pregou isso para os Gálatas, pregou. Estou admirado, vocês estão saindo da graça de Cristo por um outro evangelho, mas tem pessoas no meio de vocês que vos perturbam, são os perturbadores. Eles não pregam o evangelho, eles confundem, eles exploram, eles manipulam, eles criam empresas em nome de igreja, mais perturbam as pessoas do que trazem benefício para a vida das pessoas. Você aceita isso? É? Vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, perverter, manchar essa mensagem, escondê-la, tirar ela de cena. Então vamos falar algumas coisinhas do ser salvo, que nós somos, que nós já somos. João 5,24, vamos lá, João 5,24, você tem que crer, isso aqui foi Jesus que falou. Porque se prega muita condenação na igreja, qualquer coisa estou condenado, a pessoa teve uma falha, vai para o inferno, é um desviado, qualquer coisa, a liderança amaldiçoa, destrói a vida da pessoa, né? Existe muito disso no meio da igreja, mas versículo 24 de João 5, olha lá, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna, ela não entra em juízo. Quer dizer, pastor, que eu não vou entrar em juízo, não vou ser julgado, aquele julgamento do último dia para condenação, não entre em juízo, passou da morte para a vida, já passou. Então se eu crio em Cristo, sou salvo,
Eu não vou ser julgado, porque meu julgamento caiu na cruz, lá eu já fui condenado. A minha dívida foi paga lá, Jesus me libertou da minha dívida. Eu já passei da morte para... A vida eterna já está dentro de nós agora. Você acredita nisso? Se você é salvo, isso aqui é verdadeiro. Não pode ser mentiroso. Ai, e o juízo, ele vai ser para os ímpios, para aqueles falsos profetas mentirosos, tudo aquilo que não creu no Evangelho. Nós não vamos ser condenados, nós já somos salvos, sim ou não? Outro versículo, para trabalhar junto com esse, Romanos 8:1. Como eu gosto de Romanos 8:1, né? A gente canta, já não há condenação para quem em Cristo está. Romanos 8:1. Agora, pois, depois de Paulo explicar o Evangelho até o capítulo 7, a libertação da lei, esse capítulo 7 mostra que nós somos libertos da velha aliança, nós morremos para a velha aliança, mostra a nossa natureza terrena, defeituosa que todos temos, mas depois que ele completa isso, ele fala, agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aquelas pessoas que estão em Cristo, aquelas pessoas que são salvas, que já foram libertas, que são salvas pela graça. Agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então eu estou em Cristo, eu estou salvo agora. Nenhuma condenação há para mim. Pastor, e se eu perder a paciência amanhã? Continua sendo salvo. Leia o capítulo 7. O capítulo 7 mostra a incapacidade do homem de agradar a Deus. O homem defeituoso que erra todos os dias, que falha todos os dias, que fica nervoso, que se irrita, que perde a paciência, que quer fazer o bem, mas ele tem uma carne que só pratica mal e faz tudo errado. Ele não consegue fazer o bem e faz tudo errado. Você já descobriu isso em você ou não? Vai falar que é o demônio. Não, é a tua carne, é a tua natureza humana. Não é demônio, é você mesmo. Então Deus sabe que você vai errar. Lá dentro de você, você não quer errar. Mas você tem uma carne que vai errar. Traiçoeira, está cheia de paixões. Lê lá as obras da carne. As obras da carne são prostituição, lascívia, vai vendo o que a carne produz. Não é demônio isso. O sistema falou que tudo isso é demônio. Não, é tua carne produz essas coisas. Vai ver o que ela produz: ódio, ira, raiva, e dissensão, e discórdia, feitiçaria, né? Tudo quanto é loucura ela produz. Você está preso nisso aqui. Mas agora, você que creu é salvo pela graça, não há mais condenação para você. A coisa mais difícil a pessoa entender, que aquele que acha que a salvação é pelo esforço dele, ele não vai entender isso. Ele vai achar que isso é uma heresia, ele vai ter, quem sabe você está olhando para mim com maior dificuldade de entender isso. Mas está aqui, ó, agora, pois, nenhuma condenação existe para aquele que está em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida entrou em mim e me libertou da lei do pecado e da morte. Sim ou não? Vamos lá para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Tem uma coisa aqui gloriosa, que diz assim no versículo 26 e 27. Vamos ler o versículo 23 para te ajudar. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar. Espera um pouquinho, pastor. Está dizendo que antes que viesse a fé, nós estávamos debaixo da lei, aguardando uma fé que de futuro havia de se manifestar. Mas Moisés não creu, creu. Davi não creu, creu. Que fé é essa? De futuro havia de se manifestar. Eles creram em Deus. Mas eles conheceram o Evangelho? Moisés conheceu o Evangelho como você conhece hoje? Foi tudo antes da cruz. Olha aqui, ó, entenda isso. Mas antes que viesse a fé,
Ele está falando isso aqui em Gálatas, nova aliança. E a turma toda que creu no passado, não tiveram fé, tiveram a fé. Mas essa fé que ele fala é a fé do Evangelho. A fé produzida pelo Evangelho, pelo conhecimento do Evangelho. Não é fé da lei. Mas antes que viesse a fé, lá estávamos todos sob a tutela da lei, encerrados para essa fé que de futuro havia de se revelar. Olha lá. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, pela graça sois salvos. Mediante a fé. Que fé é essa? Tendo vindo a fé. Então veio uma fé diferente. Veio uma fé nova. Veio uma fé com conhecimento novo. Veio a fé com conhecimento do Evangelho, não da lei. Não está escrito isso na sua Bíblia? Está ou não está? Então é verdade. Olha o versículo 25. Mas tendo vindo a fé, então veio a fé. Uma fé nova, diferente, produzida pelo Evangelho, com conhecimento novo. A fé veio. A informação veio. Tendo vindo a fé, olha lá. Já não estamos mais subordinados ao aio, à lei. O aio era a lei. E aí ele fala, olha agora a fé que veio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestiste. Todos nós somos filhos de Deus. Essa fé que de futuro havia de se manifestar, se manifestou. Nós temos essa fé em Cristo Jesus. E nós fomos feitos filhos e fomos que? Revestidos de Cristo. O que é o revestimento? Você está lá com um sofazinho velho, né? Aí vai lá para um tapeceiro, escolhe lá um tecido bonitão, sim ou não? Arranca aquelas espumas que você sentava, já parecia um capacete assim lá no, né? Aquela madeira do lado assim. O cara dá um trato na madeira, espuma nova, revestimento novo. Chega o mesmo sofá novinho, revestido, não é? Então está dizendo que nós fomos revestidos de Cristo. Aonde? Aqui dentro no nosso espírito, revestidos, tudo novo. Você é salvo pela graça, você é revestido de Cristo. Essa fé que havia de vir, veio, você é fruto dessa nova fé, a fé da nova aliança. Está aqui, não está? Você entende isso ou não? Talvez você nunca tenha ouvido isso. Olha o capítulo 4, continua a leitura, vamos em frente. Versículo 4 do capítulo 4 que eu leio aqui direto. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Cristo nasceu debaixo da lei? Sim. Para quê? Para que ele nasceu debaixo da lei? Ele tinha que cumprir a lei, olha lá. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Cristo veio, nasceu debaixo da lei para resgatar-nos da lei. Acabou a lei. Ele nos tirou de debaixo da lei. Acabou. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Porque eu sou filho agora, ele enviou ao meu coração o Espírito do Filho dele, que clama, Abba, Pai. Olha lá, de sorte que você não é escravo, você é salvo. Você é salvo pela graça, você é salvo pela graça. De sorte que você não é escravo, você não é mais escravo de nada. Não é mais escravo de demônio, escravo de cadeia, escravo de religião, escravo de igreja. Você não é mais escravo de nada. Por quê? De sorte que já não és escravo, porém você agora é filho. E sendo filho, você é o quê? Um herdeiro de Deus. Você vai herdar todas as riquezas que Deus tem. Não é essas coisinhas fracas aqui da terra, não. Deus tem coisas extraordinárias, celestiais, que você é herdeiro. Você vai herdar tudo isso dele. Olha como você é rico. Sua riqueza não é ouro, prata dessa terra, não. Você não é mais escravo. Quanto tempo demora para quem nasceu de novo entrar nisso e saber que não é mais escravo? Saber que ele não é mais escravo na mente, não é mais escravo no corpo, não é mais escravo do diabo, não é mais escravo de nada. Deus não tem filhos escravos. Quanto tempo demora para uma pessoa crer nisso? 20, 30 anos às vezes. De sorte que já não és escravo. Você é o quê?
Você não é escravo, você é filho. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Deus fez isso. Por que Ele fez isso? Um dia na cruz foi dito, está consumado. Pela graça sois salvos. Quem trouxe a graça? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade, a graça e a verdade, conhecereis a verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pela graça que veio dele, eu sou salvo mediante a fé. Não a fé que havia de vir. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mais um pouquinho só? Sim, vou terminar no horário certinho. Deixa eu pular aqui algumas coisas. Não, vamos terminar. A última coisa. Depois nós vamos voltar a ler onde começamos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Olha o que Paulo fala. A partir do versículo de número 1. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, presta atenção, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha, apóstolo Paulo, olha o que ele falou, isso aqui. Olha, o evangelho que eu vos anunciei, vocês receberam ele, vocês estão... O que é perseverar no evangelho? Eu estou em cima do evangelho. Eu persevero nessas verdades todo dia, não saio de cima dele. O que é perseverar no evangelho? Eu compreendi o evangelho, a minha fé é só isso. Eu não vou ser iludido por nenhuma outra coisa que me tira do evangelho. Eu persevero e estou em cima de cada partezinha do evangelho até o último minuto da vida desse corpo aqui na terra. Isso que é a verdadeira perseverança. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, como ela, se retiverdes a palavra tal como eu preguei, a menos que tenhais crido em vão. E que palavra Paulo pregou? Esse evangelho da graça de Deus, quer ver? Atos, vamos lá, Atos. Vamos lá para Atos capítulo 20. O que é que Paulo pregava? O pastor só fala de Paulo, falo dele mesmo. Ele é o apóstolo dos gentios e a ele foi revelado esse evangelho da graça de Deus, mais do que todos os outros apóstolos. Então, Atos 20 e 24, ela, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual era o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus e a carreira que ele recebeu? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então esse foi o ministério do apóstolo Paulo, testemunhar. A carreira dele era essa, pregar, testemunhar o evangelho da graça, o evangelho da graça. Tudo foi dado ao homem gratuitamente, evangelho da graça de Deus. Volta lá em Gálatas, vamos terminar lá mesmo. Mas vamos continuar a leitura do capítulo 1, para ficar bem claro. É sempre bom rever. Olha o que Paulo fala no versículo 11 do capítulo 1 de Gálatas. Olha o que ele fala. Ele era testemunha do evangelho da graça de Deus. Ele falou que a pessoa seria salva se retivesse a palavra tal como ele havia pregado. Agora olha o que ele diz no versículo 11 do capítulo 1 de Gálatas. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo apareceu para ele, se revelou para ele, e no decorrer do tempo revelou esse evangelho da graça de Deus para ele. Agora no capítulo 1, versículo 6, onde nós começamos. Admira-me. Paulo está admirado. Por que Paulo está admirado?
que está se passando tão depressa. Eles estavam saindo de tudo isso que nós falamos. Eles estavam saindo, por isso, meus irmãos, entrou lá o pessoal da lei e começou a corromper a mente deles com coisas erradas. E eles estavam dando mais crédito para a mentira do que para o evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Ensinamos isso já. Graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, olha lá, senão alguns que vos perturbem. Então esse pessoal que estava lá no meio da igreja eram perturbadores. Quem eram os perturbadores? Os que não pregavam o evangelho da graça, outras coisas, se infiltraram lá para levar eles para a lei, para a velha aliança, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam, olha lá, e querem perverter o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Agora olha o que Paulo fala, olha como isso aqui é forte. Olha, mas ainda que nós, Paulo está dizendo, olha, ainda que eu um dia, presta atenção, ou mesmo um anjo vindo do céu pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Anátema quer dizer amaldiçoado, maldito. Então Paulo diz assim, olha, se um dia eu mudar o discurso e começar a pregar outra coisa, ou para aparecer para vocês um anjo vindo do céu, todo brilhante, bonito, né? Tocando uma trombeta, carregando uma arca da velha aliança, entrando no templo de Salomão. Hã? Ainda que nós, Paulo fala, ainda se, olha, se um dia eu mudar o discurso, ou se vocês verem um anjo do céu vindo e pregar para vocês evangelho que valendo que nós temos pregado, seja o quê? Maldito, 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 seja amaldiçoado. Isso aqui está na Bíblia. Olha como Paulo foi rigorosíssimo com esse pessoal da lei, pessoal do jugo da escravidão. Seja o quê? Anátema, maldito. Ele diz, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebesse, seja anátema. Anátema. Está bem claro isso na sua mente? Então, vamos trabalhar e abrir essas cartas de Paulo e vai e volta, e trabalhar e estudar e vai e volta, até a vinda dele. Até a vida dele, permanecer, perseverar nesse evangelho, não abrir mão para nenhuma outra coisa. Aqui não entra nada a não ser esse evangelho da graça de Deus. Fala assim, amém.